Prontinho, pode iniciar. Certo? Obrigado, viu? Pessoal, boa noite. Bem com vocês. Hoje é a nossa Boa noite, primeira aula do beleza? ano. Joia, como é que foi o final de ano? Foi tranquilo? Voltando já à primeira semana, primeira segunda Tranquilo. de 2026. A gente vai começar já com uma aulinha aí pra gente. Hoje a gente vai ter a nossa primeira aula de estabilidade e segurança em taludes e barragens. É para o curso de mineração essa aula, né? E vocês já conhecem. Então, a gente vai falar um pouquinho aí sobre esse assunto, que é um assunto que virou polêmica, né? Depois dos acidentes de Mariana e Brumadinho, a gente vai falar delas, das barragens que arrebentaram lá. A gente vai ver um pouquinho o que é barragem, como é que ela é feita, principalmente sobre segurança nessas barragens. É para que o técnico em mineração possa estar acompanhando aí as barragens para verificar questão de estabilidade e segurança delas, né? Vocês estão vendo o slide, eu vou passar. Não vou me apresentar, porque vocês já me conhecem, eu tenho mais disciplinas com vocês. Continuo sendo o mesmo professor. Então, eu vou pular a apresentação. O telefone é o mesmo também, qualquer dúvida pode estar entrando em contato. Então, primeiramente, a gente vai começar com um pouquinho sobre definições. Definições, conceitos, e vamos falar um pouquinho sobre as responsabilidades das barragens, acerca de barragem, né? A primeira definição que nós temos é de barragem, né? A barragem da mineração, ela vai ser utilizada principalmente para conter rejeitos, né? Que é uma mistura, para nós, né? O rejeito da mineração é uma mistura de sólidos com água. Tá? Então, a barragem da mineração, ela vai ser uma estrutura que foi projetada para conter os rejeitos, a polpa, que é essa mistura de líquido e sólido, que é água, né, e ganga, igual a gente estava vendo em outras disciplinas aí, né? Então, depois que passa ali o material pelo processo de beneficiamento, onde eu vou retirar o que me interessa, o rejeito vai ser mandado para a barragem, né? Diferente de outros processos produtivos, o rejeito da mineração eu não consigo simplesmente jogar fora. Eu vou estar jogando, colocando em algum local, porque aquilo ali não tem jeito de eu sumir com ele. Então a gente faz barragens. Por que que faz a barragem, né, pessoal? Por que que faz essa contenção na mineração? Como eu tenho uma mistura de sólido e líquido, quando eu coloco ela dentro de um espaço onde ela fica parada, eu vou ter sedimentação. O que é isso? O sólido vai descer e a água vai ficar por cima. Aí na mineração, a gente coloca o rejeito na barragem para isso. Aí o sólido vai decantar e a gente consegue reaproveitar aquela água que fica ali em cima, clarificada. Então essa água retorna para o processo. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Ah, a mineradora tal recicla 95% da água. Um pouco dessa água que é reciclada foi retirada dessa barragem, né, da barragem de rejeitos. Atualmente, depois dos acidentes que ocorreram, existem muitos estudos e já tem alguns processos de acabar com as barragens. Acabar com as barragens com acabar com a forma que a gente sai com o rejeito, né? Acabar com o modelo do rejeito que a gente tem atualmente. Tem mineradora que está secando o rejeito. Porque ao invés de eu fazer uma barragem, que onde eu vou ter ali, a gente vai ver, vou ter que ter um cuidado mais amplo com ela, eu seco esse material e faço uma pilha. Tá? Então já estão mudando isso daí. Já tem empresa que está investindo alto em aproveitamento do rejeito. Porque se eu conseguir aproveitar para alguma coisa, eu não vou precisar dessa barragem, eu não vou precisar estar acumulando ele, não vou precisar estar guardando ele. Um exemplo que a gente tem de algumas mineradoras de ferro, porque o rejeito do minério de ferro, ele é uma areia, igual a areia que a gente usa na construção civil, né? É a mesma composição química, a diferença é que pode ter um pouquinho de ferro ali. Para a construção civil, isso não vai atrapalhar a quantidade de ferro que vai estar. E é até bom, porque
não a quantidade de ferro, tá? Mas é até bom o rejeito, porque ele já sai de um tamanho médio ali, um tamanho já separadinho, né? Igual quando a gente vai comprar areia para construção civil, você tem areia média, areia fina, areia grossa, né? O rejeito ele vai sair tudo na mesma granulometria. Então eu vou ter ali as areias de rejeito, tudo do mesmo tamanho. Já está moída, né? Já está separada, já está classificada. Então tem mineradora de ferro que está pegando esse rejeito, está testando, né, para pegar essa areia e usar na construção civil. Que aí vou utilizar algo que seria descartado, ia ficar numa barragem ali, fornecendo perigo para a população, e vou utilizar ela na construção civil. Eu consigo baratear o valor, porque era algo que eu ia jogar fora. As mineradoras próximas da cidade, eu vou baratear o valor com transporte, e eu não vou ter barragem. Então, já existem vários estudos aí para acabar com as barragens. Por enquanto, ainda vão ter as barragens, né? Vamos voltar para elas aqui. Na mineração, pessoal, a gente não tem somente a barragem de rejeitos. A gente vai ter barragens também de água. Tá? Então, a forma dela, o formato vai ser muito parecido, a forma de trabalhar vai ser muito parecida. Né? Vai mudar uma coisinha ou outra que a gente vai adentrar mais para frente ali no nosso estudo, porque a de água, a gente não vai ter tanto problema com o solo, então eu não vou ter que fazer tanta coisa igual eu faço na de rejeito. A de água é só água, né? A água não vai fazer mal para o solo. Agora, na barragem de rejeitos, a gente vai ver que eu preciso estar colocando uma manta ali, fazer todo um processo para que, se tiver alguma contaminação, essa contaminação não passe por solo, certo? Essas barragens são construídas principalmente ali com aterro ou com próprios rejeitos produzidos na atividade de mina. Nesse caso aqui não vai ser o rejeito em si, tá? Nesse caso aqui a gente utiliza o estéreo. A gente está falando lá da lavra, né? Que a gente vai retirar o estéreo para acessar o minério. Esse estéreo eu falei para vocês que ele fica armazenado, né? A gente já teve uma aula de lavra, se eu não estiver enganado. O estéreo ele fica armazenado e pode ser utilizado em algumas construções dentro da empresa. Então, eles utilizam também para barragem. Que aqui eu vou precisar de um material para fazer esse alteado aqui, né, para fazer essa contenção. Esse material, eu posso estar utilizando o estéreo. Se o meu estéreo me der ali as características físicas para poder ser utilizado. Se eu tiver um estéreo muito argiloso, muito fino, aí já não dá para usar ele ali. Então, assim, não é toda barragem que vai ser construída com estéreo. Porque aqui, nessa construção das contenções da barragem, eu preciso ter um material específico. Né? Pode ser, eu preciso ter uma resistência. Eu posso, talvez, estar misturando o meu estéreo com brita. Posso estar misturando o meu estéreo com areia, para chegar naquela estabilidade que eu preciso para conter ali. Porque se for um material muito fino, a água vai levar embora. Se for um material muito grosseiro, a água vai passar por ele e não vai conter. Então, assim, a gente tem ali as características específicas para poder utilizar o material. Mas é sempre um material mais barato. Tá? Se der para usar o estéreo, use estéreo. Se não der, não vai ser de cimento. Eles não vão cimentar a barragem. Vai ser uma terra solta, vai ser uma mistura de brita com cascalho, tá? Não vai cimentar a barragem de rejeito. A gente vai ver aqui algumas outras barragens de água, que aí eles já fazem ali concreto e tudo, mas são barragens maiores, principalmente para hidrelétrica. E já vai receber um volume bem maior do que a barragem da mineração. Essas barragens podem ser erguidas ali de 4 modos diferentes. O primeiro ali, ela pode ser feita em etapa única, né, onde eu construo a barragem de uma vez só, né, e ela vai ter somente um dique. Dique, pessoal, é uma contençãozinha. Aqui nessa imagem aqui eu tenho uma barragem que foi alteada. Essa daqui, ela não é do método único. O método único, eu tenho um morrinho só, tá? E eu não vou altear. O método alteada jusante é quando a barragem vai sendo ampliada a partir de um certo tempo. Eu faço ela pequenininha, que é esse marronzinho aqui, ó.
Eu estou passando mal, não sei se vocês conseguem. Esse marronzinho aqui é a primeira etapa. Aí depois vai enchendo a minha barragem, o nível vai subindo, eu começo a altear ela, eu coloco outros materiais aqui. Eu aumento, assim, a vida útil da minha barragem. Esse material aí que você vai alteando, eu tenho que tomar muito cuidado com ele, porque ele tem que ser um material resistente e eu vou ter material, eu vou ter ali rejeito já. Então é mais difícil de construir, de altear uma barragem, mas você aumenta a vida útil dela. Nós vamos falar aí dos métodos de mais partes construtivas, né? Que aí vocês podem pensar, mas por que não faz outra barragem? Para abrir uma barragem, para fazer uma barragem, você tem toda uma questão de documentação, principalmente depois dos acidentes que tiveram em Mariana e Brumadinho, e também tem toda uma questão ambiental. Porque o local onde eu faço barragem vai ser um local que antes tinha vegetação, antes tinham animais, e é um local extenso. Eu vou estar ali impactando o meio ambiente. Então, eu preciso fazer um estudo de impacto ambiental para ver quantas espécies que eu vou tirar, quais espécies que eu vou tirar dali. Ainda temos agora as questões estruturais. Né? A gente vai ver essa disciplina mais adiante, nas próximas aulas, a questão do plano da barragem. Para eu abrir ela, eu tenho que ter feito esse plano certinho, que comprova que essa barragem vai ser segura, ela vai ser estável, ela não vai cair. A barragem ela é feita, pessoal, para ficar por ali por 10 mil anos no mínimo. É feito o cálculo, a gente faz o cálculo para construir uma barragem, a gente fala que é o estudo decamilenar. Ou seja, o estudo de 10 mil anos para a estrutura. A gente projeta a barragem para ela ficar 10 mil anos ali. Então, quando eu faço o cálculo para verificar a estabilidade que eu vou ter nessa barragem, qual o material que eu vou utilizar, qual que vai ser o meu fator de segurança, eu vou colocar fatores para 10 mil anos. Como assim, professor? Exemplo, volume de água, de chuva. Né? Quando vai construir uma barragem, você faz o cálculo, né? Pega a quantidade média de chuva anual daquele local, faz vezes 10 mil anos, para simular que toda essa chuva ia cair de uma vez e essa barragem não ia romper. Tá? Esse cálculo é feito. Mas, professor, como é que as barragens caíram? Aquelas lá tiveram alguns problemas lá, que ela já estava avisando que ela vai cair, que a barragem não cai de um dia para o outro, ela te avisa que vai cair. Por isso que agora o monitoramento ele é obrigatório e você tem que enviar relatórios para o governo. Antes ele era obrigatório, mas era mais relaxada a vigilância. Né? Agora você tem que enviar relatórios, porque ela vai te falar que ela está rompendo, que ela não está estável. A questão da chuva, por que caiu também? Porque naquele ano que aquelas barragens estouraram, choveu demais. Choveu o que era para chover em 100, 200 anos, choveu num dia. O que estava, né, projetado para chover, porque o clima está uma loucura. Vocês veem, do nada começa a chover e vem chuva forte, né? Não é a quantidade de tempo que a chuva cai, mas o volume de chuva. Às vezes, uma chuva de 10, 5 minutos causa muito mais estrago do que uma chuva de dias, porque tem que ver a questão da vazão da chuva. Então, quando se constrói uma barragem, você faz um cálculo para ela durar 10 mil anos. Só que com as estimativas que a gente tem hoje. Aí, se no ano que vem chove 10 vezes mais do que choveria, a minha barragem já vai estar ali sofrendo um pouquinho mais. Para construir ela, eu preciso de todos esses projetos. Esse tipo de construção de alteamento ajusante, eu vou ter que considerar isso daí para altear ela, para levantar ela. Aqui eu vou pegar o que já está ali e vou levantar. Vou fazer uma bordinha a mais por fora, para que eu aumente o volume de material que vai poder ser colocado naquela barragem. Esse alteamento ajusante, que é o alteamento para
fora da barragem, igual está aqui na imagem, ele é o alteamento mais seguro. Por que ele é o mais seguro? Porque o meu segundo dique, cada partezinha dessa aqui a gente chama de dique. Meu segundo dique aqui, ele está, uma parte dele, sobre um terreno estável. Então, ele está sobre um terreno sólido. Ali é só material sólido. Aqui eu vou ter uma rocha, né? Uma fundação sólida e estável. Então, o alteamento ajusante, ele não é ruim, tá? Ele é o melhor alteamento que tem, porque essa fundação me dá a estabilidade para que eu possa altear. Já vou mostrar para vocês porque eu estou falando isso. Os outros métodos construtivos são outros tipos de alteamento. Eu tenho alteamento por linha de centro, onde eu vou subir os meus diques no mesmo alinhamento do que já estava. Aqui um pouco do meu dique vai ficar, ó, a pontinha dele fica sobre o material que já está na barragem. Aquele rejeito que decantou. Por mais que ele decantou, que passou vários e vários anos, ele não está seco. Eu vou ter sólidos e eu vou ter espaços vazios entre esses sólidos, né, que deveriam estar vazios, mas estão preenchidos por água. Essa água ali dentro é o que deixa perigoso. Tá? O alteamento ao centro, ele é menos indicado do que o ajusante, porque ele oferece mais riscos do que o ajusante. E aqui uma parte do meu dique vai estar sobre material sólido mais líquido. Sobre material em forma de polpa. É um material úmido. Essa água, ela ajuda a escorregar. Ela diminui a estabilidade desse material que está dentro da barragem. E o pior tipo de todos, que é o que estava lá nas que caíram, é a barragem alteada montante. Como está na imagem aí, vocês conseguem ver que uma parte do dique somente fica sobre o dique anterior e o restante fica todo sobre material, sobre rejeito, sobre água mais material sólido. Não pode cair, pode escorregar, não tem tanta estabilidade. O marronzinho aqui é rejeito, o amarelinho é o dique. Então, o alteamento a montante, eu vou crescer essa barragem para dentro. Então, parte do meu dique de contenção vai ficar sobre o rejeito. Que por mais que tenha passado vários anos, por mais que o próprio peso do rejeito compacte ele ali, ele não é uma rocha. Ele não é um material completamente estável. Eu tenho água. Essa água faz deslizar um grão com o outro, isso daí dá movimento. O movimento com o peso do material com chuva, né, vai exigir uma resistência muito alta do meu dique. E ele não vai ter estabilidade para isso. Aí ele pode romper. Certo? Lá de Mariana e Brumadinho era desse tipo, alteamento. Alteamento a montante. Então, da minha borda, parte do meu dique ficava sobre material. Lá, professor, por que fazem assim? Se sabe que é o método menos indicado. Por espaço. Por espaço. A gente vai pegar uma aula inteira para falar da barragem que caiu, mas aí vocês vão ver, vou mostrar a imagem para vocês. Não tinha como altear para fora, no local que eles estavam. Aquela barragem, ela estava em um local muito perigoso. Sim, juntou muita coisa. A gente vai falar sobre nas próximas aulas, vou deixar nas próximas. Deu para entender até aqui as formas construtivas da barragem? Essas aqui, pessoal, são para barragens de rejeito, tá? Barragem de mineração de rejeito. É onde eu vou jogar rejeito. Barragem de água, a gente não faz assim.
Não dá para altear a barragem de água montante, né? Porque senão o dique vai ficar em cima da água. Ah, esses tipos de alteamento é só para barragem de regentes. A gente vai ver algumas barragens de água aqui, mas o alteamento delas é diferente. A barragem de água já é com concreto, né? Você já não vai ter esse tipo de alteamento, né? Ao centro, nem ao centro não vai ser dessa forma. É parecido, mas não é igual. E a montante não tem. A jusante eu posso ter, barragem de água. Continuando. Deixa eu só trocar o slide. Agora um pouquinho sobre os tipos de barragem, né? Além da barragem de rejeitos que a gente tem na mineração, a gente tem outros tipos. Um exemplo aí, barragem para geração de energia das nossas hidrelétricas. Elas são também estruturas para contenção, né? Só que é só de água. E a gente tem as comportas que são abertas para essa água passar. E a energia mecânica que a água vem trazendo com ela, com esse movimento, através de uma turbina, né, e várias outras coisas lá, transforma em energia elétrica, que não é, não é tema para a gente. Mas ela é uma barragem de contenção também. Essa daqui, pessoal, ela é bem maior do que a barragem da mineração. Tá? Ela suporta um volume bem maior, que é um volume de água, ela é bem mais profunda, né? Porque ali eu vou barrar um rio que está chegando ali, é porque eu preciso de uma energia potencial muito grande, uma energia que vem dessa água muito grande. Então, eu vou ter uma vazão de água muito grande. A forma construtiva dela é diferente da forma construtiva que a gente tem até para a barragem de água dentro da mineração. A barragem de água para mineração, aí, ó, um exemplo, né, para a indústria. Essas aqui são barragens menores que servem para guardar água. Então, ela vai ser bem menor do que a de geração de energia e ela vai ser meio que temporária. Tá? Ela vai armazenar água ali um certo tempo. Utiliza-se muito, além da mineração, na agricultura. O pessoal faz barragem para pegar essa água, por exemplo, em momento de seca, pegar essa água e irrigar as plantações. Próximo aí. Indústria também, às vezes, precisa ali de água para produzir, né, e utiliza essas barragens para conter a água e mandar para a indústria. E também para depois eles conseguirem recircular essa, né, por exemplo, um frigorífico, alguma coisa assim. Eles fazem um tratamento da água que saiu e depois retorna para essa barragem, né, ou para outra barragem, para depois reutilizar. Né, que muitos processos produtivos já estão aí reaproveitando a água, que a gente vê muito aí, né? Economiza a água do mundo está acabando, e tal, tal, tal. Né? Quem mais gasta água não é a população, são as indústrias, principalmente a indústria de pecuária e de agricultura. Em volume, devido à quantidade de locais e à quantidade de produção delas, elas gastam muito mais água do que a mineração e do que a própria população. Né? Lógico que eu tenho que fazer a minha parte, eu não vou sair gastando água à toa. Porque a água realmente, a gente não é dos 100% de água que a gente tem no planeta, só 2% é água doce, e desses 2% é 0, alguma coisa que é água potável, que a gente consegue utilizar. Então, assim, lógico que eu vou ter minha consciência ecológica, mas quem gasta mais água são as indústrias, principalmente pecuária e agricultura. Né? Então, eles vão ter barragens enormes de água para utilizar. Então, assim, na agricultura eu não consigo recircular a água, só quando chover, né? Aí quem faz a recirculação ali é a própria natureza. Na pecuária, alguns locais já estão fazendo tratamento de água para reutilizar, né? Principalmente matadouro, essas coisas. Né? Tem alguns locais aqui que eles utilizam para lavar os currais ali, né? Eles pegam e faz ali como é que chama? Biogás, eu esqueci o nome. Que eles usam ali os excrementos dos animais e geram gás, usam o gás metano e utiliza ele na própria fazenda, e a água eles já estão tratando.
Mas não é todo mundo, não, é somente grandes, né, indústrias aí, da pecuária aí, da agricultura, um pouquinho, agricultura não dá. Esse exemplo aqui é uma foto lá da Tapira, antiga pra caramba, né? Que é a água que eles utilizam lá no processo. Tapira consegue recircular 95% da água utilizada no processo. Os outros 5% é que evaporou, não tem jeito. Ela só não recircula 100% porque perde um pouco na secagem, que vai evaporar, né? E no próprio calor, né? No próprio movimento ali, você perde um pouquinho. Mas 95% é recircular. Tá bem diferente, o Luiz está falando. Essa foto aí deve ser de 20 anos atrás, se não for mais. Mas aí eles conseguem ali recircular bastante água. O complexo da Tapira ele foi um exemplo muito tempo aí para as outras mineradoras. Aí está falando até na época que era Vale, né? Antes de ser Vale, quando era Fosfest, ela já era exemplo aí na recirculação de água. Ela consegue recircular quase que 100% da água que ela utiliza. Ela pega muito pouquinho água nova no seu processo. Luiz, você trabalha em qual área lá? Na área de barragem? É o Tequininha. Ele está na praia dele aqui, ó. A gente vai falar também um pouco de estabilidade de taludes, só que nessa disciplina a gente volta um pouquinho mais para a barragem, tá? O talude de mina, eu não sei qual que você está trabalhando mais, mas talude de mina vocês vê mais na disciplina de lava. Aqui vai ser mais o talude da barragem. A gente vai falar um pouquinho sobre geotecnia nessa disciplina. Quais são os usos aí dessas barragens, né? Controle de cheias, né? Às vezes eu faço barragens ali para que a água não chegue em algum local. Aí eu coloco uma barragem, né? Por exemplo, eu tenho um rio, faço uma barragem próxima. Para quando ele encher demais, essa água não invadir casas, não invadir, como é que chama? Aldeias, né? Que mora ali perto. Correção torrencial, né? Isso é de chuva, tá? Correção de volume de chuva, né? Não está chovendo, então eu tenho a barragem ali. Conservação da água, controle de poluição, né? Eu faço uma barragem para a água dar uma paradinha ali, para ela decantar um pouquinho para depois ela ir embora. Né? Navegação, rejeito de mineração, que é o que a gente utiliza, né? E hidrelétricas. Aqui alguns exemplos aqui de barragens. Aqui a gente tem uma vista aérea de uma barragem que está sendo construída. Então, aqui primeiro eles fizeram ali, ó, né, o buraco, tudo ali. Aqui a gente tem de uma hidrelétrica, aqui também uma barragem que ainda está sendo construída, é a mesma barragem. Aqui elas estavam fazendo a estrutura dela, aqui eles colocaram aluno. Essas barragens de rejeito, a gente faz ali um revestimento dela com uma espécie de uma lona, que a gente chama de geomanta, ou manta geotêxtil, que é um material grosso, tá? Que vai impermeabilizar, ou seja, o que está dentro da barragem não vai ter contato com a estrutura da barragem nem com o solo que está ali embaixo, para que não, a não ser que haja vazamento, para que não haja contaminação. Então, toda a minha barragem vai ser coberta por essa lona, por esse material, para evitar ali que a água que está no meu rejeito entre no solo, contaminando o solo e também enfraquecendo as paredes da barragem. Porque aqui, se eu deixar a água ali, né, um pouco da água vai infiltrar, se eu não colocar essa lona. Vai infiltrando aqui nas paredes da barragem, vai deixando ela mais fraca, menos resistente, aumentando o risco dela cair. Então, essa lona, ela tem esses dois objetivos: não ter contaminação, porque, por exemplo, em uma mineradora de sulfetos, óxidos, sulfetos, eu vou ter ali enxofre, eu vou ter produtos ali que são ácidos para o solo, no meu rejeito. Eu não posso jogar ele no solo, entendeu? Eu vou acidificar o meu solo, aí eu vou matar lá na frente as plantinhas que estão ali mais para frente.
Então, isso eu posso contaminar o meu solo, para não ter esse contato de contaminação. E a questão também ali da estabilidade da minha barragem. Elementos de uma barragem, isso aqui é geralzão, tá, gente? Um aqui, essa aqui é uma barragem de hidrelétrica, ó. O número 1 ali é o reservatório ou lago, as duas são hidrelétricas, né? 2 é a estrutura da barragem mesmo, essa estrutura aqui. Aqui não tem o 2, mas seria aqui o 2, ó. É a paredinha da barragem. 3, o vertedouro. O que é vertedouro? É por onde é um espaço ali para a água sair. E eu posso abrir e fechar, uma portinha, né? O vertedouro é por onde a água vai. Existem vertedouros que são para controle de nível. Aí tem alguns que abrem, outros não. Os que é só para controle de nível ou de fluxo, ele é somente ali uma barreirinha para a água passar sobre ele, perder um pouco de energia para que ela não arrebente lá na frente. Ou então também para manter um certo nível, né? Eu vou ter um vertedor de uma certa altura, a água vai subir até essa altura para depois ir embora, para ela não diminuir demais o nível de uma vez e manter, ou não aumentar demais de uma vez. Aí eu tenho o vertedor. Tomada de água, né? Nesse caso aqui, número 4, onde eles estão pegando a água aqui. O 5, conduto forçado, né? Aqui são tipo uma espécie de canos ali para a água descer. 6, casa de força. Aí pode ter as bombas ali, no caso da hidrelétrica, onde ficam as turbinas. 7, canal de fuga, né? Um local reservado para que se tiver algum transbordo, alguma coisa, essa água possa se armazenar ali um pouquinho. No caso da hidrelétrica, aqui na 8, a gente tem a subestação, né, onde vai fazer essa transformação da energia e pegar essa energia e transformar ela, reduzir ela para mandar para o nosso a nossa rede elétrica. 9, a turbina, não apareceu aqui na foto, né, o número 9. Ela fica dentro da água, por isso que a gente não vê ela. E o gerador, que também não está aqui, não dá para ver porque ele não está aqui na imagem. Essas aqui são para uma barragem de hidrelétrica. Quais são os tipos de barragem? Agora a gente vai falar sobre material de construção. A gente viu que existe os tipos de barragem para cada finalidade, que aí eu vou ter para barragem de rejeito, barragem de água para indústria, barragem para hidrelétrica. Agora o tipo de acordo com o material de construção. Então temos dois grandes grupos, que são as barragens de concreto, mais utilizado para hidrelétricas, né? E a gente tem as barragens convencionais de terra, que é a nossa da mineração, ou enroncamento. Esse enroncamento ou enroncamento é quando ela é feita com pedras. Podem ser pedras locais, rochas locais, ou trazidas de outro lugar, para ajudar a fortalecer ali. Não vai ser concreto somente, vai ter ali um enroncamento de rochas, de pedregulhos, de materiais, né, rochosos maiores. Tipos de barragem. A gente tem a barragem de gravidade, de arco, contraforte, arco-gravidade e gravidade aliviada. Essas aí são as de concreto, principalmente para contenção de água. A de gravidade, ela é uma barragem que resiste a todas as forças, né? Então ela precisa ser de material maciço e de densidade elevada. Por que que ela é de gravidade? Ela é retinha. Então a água vai fazer uma força enorme sobre ela. Então ela vai ter que ser ali bem forte para segurar esse volume de água, esse peso que está chegando nela, essa força. Aqui embaixo ela vai ser mais alongada, porque por causa da gravidade, eu vou ter a força peso aqui sobre essa água, sobre o volume de água, mais a força da água em si. Então aqui embaixo é aonde eu vou ter mais força, que vai juntar a força peso com o peso da água em si. Então, aqui embaixo eu tenho que fazer ela mais larguinha, porque ela vai receber mais força, onde ela vai ter que ser mais estável.
A em arco é um tipo de barragem que é feito principalmente ali em escavações na rocha. Que aí você faz a escavação meio arredondada. Tá? Isso daqui depende muito do local, da geologia do local. Se essa rocha te dá estabilidade para você fazer isso. Aí você faz ela arredondadinha. Porque aí eu vou ter ali uma distribuição melhor das forças sobre essa parede da barragem. Né? Um exemplo aqui de barragem em ar. Ela pode ser feita diretamente na rocha, com fortalecimento de cimento, ou pode ser feita somente de cimento. Mas aí ela vai acompanhar a geologia da região, para que ela tenha também a estabilidade. Barragem de terra, que é a que a gente mais vê, que é a nossa da mineração, né? Como a gente falou, ela é feita por estéreo, por terra mesmo, para conter a água ou reger. Quando foi construir ali na CBRM, né, a barragem, eu não sei se é a B8, vieram caminhões e caminhões de brita para colocar nessa barragem. Eu sei que a gente Foi a passava lá. B8. Eu Foi a trabalhei B8? nela. Eu trabalhei na Trabalhou. construção dela. Foi a A 8. gente vinha aquelas montanhas de brita. Meu Deus, é brita demais. Foi muito caminhando, mas muito mesmo. Por que que eles utilizaram essa brita? Para dar resistência. Porque é uma barragem muito grande. Você sabe números dela, Jaque? Assim, qual é o tamanho? Se eu não me engano, eu acho que é 7 quilômetros. Se eu não me 7 quilômetros engano. de extensão. Olha o É, tamanho da barragem. é isso mesmo. É 7, porque a nove é um pouco maior do que ela. Eu não sei a dimensão da 9, mas a 8 foi 7 quilômetros, isso mesmo, a 7 extensão. Vocês imaginam 7 quilômetros para receber material. Isso de extensão, fora a profundidade. Então, assim, é muito material que vai ficar em contato com a parede aqui, com o dique da barragem. Então, precisava ser um dique aqui mais resistente. Então, dos motivos de se usar a brita era isso. Né? Mais para frente, a gente vai ver também que a barragem ela tem alguns locais de dreno, onde você tem drenos para a água passar. Nesse dreno, eu preciso de uma espécie de um filtro. Construir uma espécie de um filtro para que não vá material junto, saia só água. Aí, nesse dreno, a gente utiliza brita também. Mas aquela quantidade de brita lá não foi só para o dreno, não. Era brita demais. A gente passava lá próximo, a gente via aqueles morros, aquelas montanhas de brita que eles estavam utilizando. E olha que lá eles têm um estéreo resistente, porque tem magnetita, lá no local tem muita magnetita, então assim, é um material resistente, não é um material muito argiloso, não é um material pouco resistente, é um material resistente para construir barragem. Mesmo assim, eles fortaleceram ali com a brita para ajudar aqui na construção da barragem. A de enroncamento, tipo de barragem formada através da disposição de blocos de rocha de tamanho variado. Essas aqui vieram lá, né, dos primórdios da humanidade, quando eles começaram a fazer barragem. Né? Quando começaram a fazer barragem, não existia cimento ainda, então era rocha que eles usavam. Era pedra. Eu não sei que o pessoal da mineração, a gente que é da mineração não gosta de falar que é pedra, mas era pedra, era pedregulho, era grandes blocos de rocha que eles iam colocando ali, amarrando uma na outra, encaixando uma na outra, para construir a barragem. Né? Igual a gente vê, né? Aqui em Araxá acho que não tem mais, mas em Minas a gente vê muito a casa construída, a fundação da casa é toda de rochas, todas de fragmentos de rocha. Né? A barragem de enroncamento ela é assim. Atualmente, você cola um bloco no outro com cimento. Né? Antigamente, não, eles só colocavam ali, né, as rochas, passavam um pouco de argila, alguma coisa assim, para segurar. Aí a de enrocamento ela vai ser, né, mais rochas, mas vai ter cimento para segurar ali a água. Né? Essa daqui não vai ser em grandes volumes, barragem muito grande, né? Mas ela é bastante utilizada ainda.
Mas as primeiras barragens que foram construídas pelo ser humano foram desse tipo aí, de enroncamento. Agora vamos falar de talude. O que é talude? Para mineração, gente, talude é um plano de terreno inclinado que limita um aterro e tem como função garantir a estabilidade dessa. Esse talude ele pode ser natural ou não. Na imagem aqui, né, traduzindo para o português, o talude é essa parte inclinada aqui, ó. Ele pode ser construído, né? Vocês acham que vocês estão todos em Araxá? Conhece Araxá? O Sim, pessoal que está em Araxá e tem a gente vê esses taludes, um talude construído, por exemplo, o, o talude, aquele subindo para o Senai, antes ele era natural, quando eles estavam fazendo ali aquela avenida, alargando, duplicando aquela avenida que vai para o Senai ali, que sobe ali do lado do Senai, eles começaram a cortar ele. Ia ser um talude, né? Ele não é de origem natural, mas ele não ia ter cimento, ele ia ser só na terra mesmo, só que ele caiu um pedaço. Aí eles viram que não tinha estabilidade para deixar só no material solto. Aí eles vieram e passaram ali um cimento, né? Passaram uma mistura ali para segurar ela. Ela é um talude, né? Que não é da mineração, mas é um talude. Então, talude é essas partes inclinadas aí. Pode ser natural ou pode ser feito pelo homem. Esse aí foi feito pelo homem, aquele ali subindo ali o cenário. Mas, por exemplo, você está num afloramento, né? Você está ali no meio do mato, ali você vê ali uma encosta, aquilo ali é um talude, só que é um talude natural, de origem natural. Então, o talude é essa partezinha inclinada que, no caso dessa imagem aqui, é uma bancada. O conjunto é uma bancada da mineração, onde eu vou ter aqui em cima a crista, o topo, aqui embaixo o pé do talude. Aqui a gente chama de praça, que é onde os caminhões, as escavadeiras ficam para fazer a operação. Ou berma também, né? A praça é maior do que a berma, isso aí vocês vão ver lá na lava. Né? Então, na mina tem taludes, mas lá na barragem eu vou ter também. Eu vou ter esses terrenos inclinados. Talude é todo terreno plano, inclinado ali, que vai limitar um aterro, ou né, vai garantir estabilidade. Por que ele é inclinado assim, gente? Para ele não cair. Quanto mais, quando se a gente pensar na inclinação, tem um ângulo aqui. Quanto maior esse ângulo de inclinação, mais seguro é o meu talude. Certo? Então, ali, ó, se eu tenho um talude de 45 graus, é um talude bom. 30 graus, é um talude bom. Ele é mais seguro, principalmente na mineração, onde eu tenho material mais solto, material que, se não estiver solto, foi fragmentado ou será fragmentado. Então, essa inclinação aí, para a gente, ela vai ficar ali entre 60 e 30 graus. Na maioria das vezes, principalmente para material solto, né? Rocha mais fraturada. Eu tenho minerações específicas que eu vou ter talude de 90. Só que para ter um talude de 90 graus, talude retinho aqui, ó, eu preciso de uma rocha muito, muito, muito estável. Eu só consigo isso em blocos para construção civil, na lavra de blocos. Né? Vocês vão ver lá na lavra. Que as rochas ornamentais, elas têm uma estabilidade boa, e elas têm uma dureza boa, uma resistência boa para se manter. Ora, outras, da CBM, eu não sei. Quando eu fiz estágio lá, eu acho que era por volta de 30 e alguma coisa o ângulo de inclinação. Da Mosaic também, eu não lembro. Tô ficando velho, já não tô lembrando de muita coisa mais. eu acho que é 30 ainda mesmo. É, Se eu não estiver enganada, eu acho que é 30. sim, sim.
Ângulos de 30, o Juliano falou também. É. Então, continua 30, porque é um material mais friável. Então, assim, quanto menor essa inclinação ali, melhor. Porque aí vai segurar mais o material. Ah, professor, mas perde material? Perde. Nessa inclinação você perde um pouquinho. Se isso aqui fosse foi minério, você perde isso daqui no minério. Mas você tem estabilidade. Para você construir uma mina, é igual a história da barragem. Se você constrói a barragem para ela durar 10 mil anos. A mina, você constrói ela para você parar a atividade, a operação e ela continuar lá. Ela não pode cair. Então, isso aqui tem que ficar estável por mais de 10 mil anos. Certo? Então, por isso que fica muito material. Então, por isso dessa inclinação. Acaba que você ganha em outro lado, e assim, que você precisa de manter a estabilidade, não somente enquanto você está operando ali. Aí vai variar esse ângulo, pessoal, de acordo com a resistência do seu terreno. Se for uma rocha mais dura, uma rocha mais resistente, eu posso fazer um ângulo menor. Posso fazer 60 graus, 90 graus. Né? Mas igual o Breno CBMM é 30, porque o material lá é mais friável. Quando eles começarem a avançar para a rocha fresca, quando aprofundar mais, talvez, se der estabilidade, eles podem estar, né, aumentando esse ângulo aí, jogando para 45. Mas tem que ver. Não é algo que eu estou falando, vai mudar. Podem mudar se acharem que deve, se vai dar mais lucro, né? Porque na rocha fresca eu tenho uma estabilidade, mas eu tenho que ver a estabilidade do conjunto, da parte onde é friável e da parte onde não é. Mas eu estou falando, pode ser, não que vai ser. Aqui eles vão ter que olhar a estabilidade do conjunto, que está em cima também. Definição, conceitos e responsabilidades. Né? Agora a gente vai ver um pouquinho sobre construção da barragem, comissionamento, quem é responsável pelo quê, o que eu preciso colocar ali no iníciozinho da construção da minha barragem. É uma parte um pouquinho mais chatinha, mas vai dar certo. Leitura e análise de dados das instrumentações são insuficientes para eu garantir que a minha barragem, né, vai estar estável por mais tempo. Então, eu vou precisar também de inspeções periódicas. Só fazer o projeto ali não adianta. Então, eu preciso fazer inspeção. É só manter ali, né, uma câmera não vai adiantar, eu preciso fazer inspeção. E, além dessa inspeção, eu preciso manter esses registros guardados em um local onde as pessoas possam, né, as pessoas necessárias ali, possam ter acesso. Né, que é a questão ali do monitoramento. Para que eu faço esse monitoramento periódico? É como eu falei para você, a barragem não cai do momento. Ela avisa que ela vai cair. Ela começa a movimentar, ela começa a largar um pouquinho, ela começa a dar um vazamento. Ela não vai cair de uma vez. Só se chover demais, né? Demais. Mas antes disso, algum sinal ela tem. Porque é lento. A movimentação inicial é lenta. A movimentação de terra ali inicial é lenta. Por isso que se eu monitorando, eu consigo acompanhar isso daí. Eu vi que movimentou, eu já acendo ali um alerta vermelho. A barragem que caiu, já tinha avisado que ia cair. Só que o pessoal fez vista grossa, para não gastar. Porque se ela me avisa que vai ter algum problema, que ela está condensando um problema estrutural, eu vou gastar. Eu vou gastar para corrigir esse problema estrutural. E a empresa não quis fazer. Então, assim, é por isso que deu todo aquele problema. E não, a gente fala acidente, mas não foi só acidente. Não é culpa somente da natureza. Teve muita gente ali que foi culpado também, que fez vista grossa. Ou, né, que não quis gastar naquele momento, quis levar até onde dava e deu no que deu. Então, por isso eu preciso dessas inspeções e registro delas. Para eu ter certeza que a estrutura está estável, ela não vai cair. Para eu fazer medidas corretivas caso
eu encontre algum problema na minha barragem. O proprietário assume a responsabilidade pela segurança da barragem. Quem que é o responsável ali? É a empresa, que é a proprietária. Aí aquela lá que caiu, passou por quantas empresas? Né? Isso aí que deu aquele processo longo. Passa para um, passa para outro. Foi da época do fulano, foi da época do ciclano. O proprietário, ele assume toda a responsabilidade. Eu vou comprar a CBMM hoje. Não vou, né? Vamos sonhar em 2026. Né? Eu sou multimilionário, eu vou comprar a CBMM. Então, eu vou comprar as barragens. A partir do momento que eu comprei, eu sou responsável por ela. Então, eu agora tenho que assumir toda a responsabilidade sobre ela, assumir as inspeções, assumir as manutenções, as correções. Tudo agora é minha responsabilidade. Aí tem questão jurídica, né? Ah, e se você descobrir que tinha um problema, eu posso levar a CBMM na justiça para eles me pagar. Mas se romper, eu tenho culpa. Eu tenho culpa, mesmo não sendo eu que construí. Tá? Porque eu comprei o local e eu agora sou responsável por aquelas barragens. Pela mina, pela barragem, pela usina, por tudo. Então, assim, nesses momentos de venda, a gente sempre fica com muito medo. Né? Igual as mineradoras que a gente tem. A CBMM, ela passa por vendas internas ali, mas não muda o nome. Tudo. Agora, a Mosaic. Mosaic, antes de ser Mosaic, foi Serrana, Bung, Vale, e cada uma tem uma política diferente. Uma preocupa mais com barragem, a outra já não preocupa tanto. Uma preocupa mais com o meio ambiente, a outra já não preocupa tanto. É o que assusta a gente. A Vale, né, ela adquiriu muita mina aí com esses problemas, igual o Brumadinho, parece que tinha foram duas empresas antes Sim, da a Vale. Ferteco, aí ela foi e comprou a Ferteco, aí lá em Congo Soco também, aonde que está com o problema do talude lá, era uma outra empresa anterior também que ela comprou, então ela foi comprando um monte de mina e veio Um problema. problema tudo, aí tem coco, Aí, né, aí é onde vem os problemas. Né? Agora ela tem que corrigir o que não é dela, mas ela é responsável. sim. Ela é responsável. Que é aquela questão, que era antes mineradoras pequenas, né, comparadas com as gigantes que a gente tem atualmente, então elas não tinham tanto dinheiro para investir na época, por elas serem menores, a fiscalização sobre elas é bem menor do que de uma multinacional, então elas constroem talvez de qualquer jeito, né? Ou não mantêm ali os dados atualizados da forma que seria necessário, por elas serem menores e tal. Aí vem uma empresa grande e compra, ela compra o problema também. Ele fica responsável pela construção, comissionamento é botar para rodar, tá, gente? Tudo que você faz ali para botar em operação é comissionamento. Operação, enquanto você está operando, e eventual abandono. Ah, a mineradora fechou. Vamos falar que a Mosaic aqui de Araxá fechou hoje. Aí daqui 10 anos a barragem estoura. A responsável é a Mosaic, porque ela foi a última dona. Então, eventual abandono. Você continua responsável. Se você era sua, você continua responsável. Qualquer consequência de incidente ou acidente que possa ocorrer, o responsável é o proprietário. Né? Ou o concessionário, quando for necessário. Aí lá de Mariana e Brumadinho, ficou uma guerra na justiça. Quem que era o responsável? É a Vale, não é a Vale. É o engenheiro que assinou, não sei o que. Né? Parece que prescrever, eu sei que eu tenho que dar uma olhada. Que essas coisas eu nem gosto de olhar muito, porque a gente fica muito triste. Que foi gente demais, foi terrível. Vai ficar para a história. É porque Parece. parece que parece que a Vale queria comprar só a Casa de Pedra em Congonhas, né, que era a Ferteco, mas só que a Ferteco falou que tinha que vender o conjunto. Azar. Aí tinha que levar Brumadinho. Aí Aí deu levou. esse problema, aí levou. Não sei se vocês lembram aí,
Foi bem na época, assim, a Vale tinha acabado de comprar a parte de fertilizantes, tinha pouco Uhum, tempo que estava rodando fertilizante, aí aconteceu isso. Aí vendeu. foi, Uma das partes da venda foi por isso. Ela vendeu toda a parte de fertilizante que ela comprou para pagar a multa, foi. né, Uhum, do que aconteceu lá. A Vale hoje não mexe com fertilizante mais. É é. só com minério de ferro. Né? Que antes aqui chegou a ser Vale por causa disso. Foi quando ela comprou negócios na área de fertilizantes. Antes ela só mexia com minério de ferro. Aí ela teve que vender tudo que ela comprou para poder pagar a multa de lá. E É, tá pagando multa até hoje. Então, parece que lá em Congo Soco também ela comprou, eu não sei se lá era Anglo América, eu sei, eu esqueci o nome de qual que era lá. Aí lá deu esse problema do talude, né? Que se ele descer mais, ele vai descer para a barragem, vai estourar e pega a vila lá de Socorro. Assim, tem minério lá em Congo Soco, dá para tirar, parece que tem uma parte até de ouro, mas não pode mexer. porque se jogar lá, vai cair. É, vai cair, porque lá tem que ter detonação, né? Né? Da, Minério, é, minério de lá é muito duro, né? Muito é, assim. tem Aí muita pode canto. abalar na hora que você, mesmo Isso, que seja, não seja naquele local, seja próximo, pode abalar a estrutura e ela é. romper. Uhum, Assim, barragem é complicado. O Luiz que trabalha com geotecnia, né? Essa é uma das partes mais complicadas da mineração, na minha opinião. Tá, gente? uhum. Na minha opinião, acho que uma das partes mais complicadas é essa. Porque ali se envolve muita coisa. A segurança ali se envolve muita vida. Não só animal e vegetal, mas vida humana também. É a parte que a gente tem que ter mais atenção e às vezes é a que tem menos. Porque às vezes o administrador do momento ali, ele só quer pensar no concentrado lá na frente, no teor lá na frente, no volume de produção, e esquece da segurança, né? Esquece da parte ali, da geotecnia, da estabilidade, dos taludes, estabilidade da barragem. Assim, infelizmente aconteceram os acidentes, mas depois deles, aí a legislação ficou mais ferrenha. Ficou uma fiscalização melhor, mais forte em cima das mineradoras para garantir que não volte a acontecer. É igual a Jaque trouxe para a gente um exemplo aí. Pararam de operar por causa do risco. Se fosse antigamente, eles estavam operando. Eles estavam operando e se caísse, cai. Continuando, pessoal, todas as barragens são classificadas. Quantas consequências se ela tiver uma ruptura? Então, ali ela tem um grau ali da classificação dela. Esse grau vai ser de acordo com os aspectos sociais, ambientais, estruturais e econômicos. E se uma barragem se rompe, eu não vou ter somente danos econômicos, ambientais e sociais, né? Eu vou ter também econômico, eu vou ter estrutural. Então, elas são classificadas de acordo com esses danos. Uma curiosidade aí para vocês, né? Uma nova foi acrescentada na lei, né? Precisa ser feito agora, quando tem uma barragem, o estudo da área de mancha, que seria a área que seria afetada se essa barragem se rompesse. Fazer o estudo de para onde esse material ia escorrer, ia chegar, até onde ele ia chegar, para poder treinar a população, criar alguma medida de controle para que, se houver um rompimento, reduza ali os impactos sociais, ambientais e econômicos da região. Então, é feito ali um mapa de até onde vai o material se essa barragem, porventura, romper. Exemplo do mosaico de Araxá. Né? Se ela romper, ela pega ali a parte do barreiro, mas ela não chega aqui em Araxá, na cidade de Araxá, né? Na grande parte ali. Né? Não pega a Vila Silvéria, não pega ali os bairros que estão mais próximos. Mas o barreiro vai não. Barreiro vai não. Isso, o Juliano trouxe para a gente ali um exemplo. Ó, hoje, em torno da CBMM, é tudo sinalizado. Por quê? Faz esse estudo, vê a área que pode ser afetada e sinaliza, faz as rotas de fuga. Além disso, faz treinamento com a população. Faz simulados.
para que a população saiba por onde ela tem que ir se acontecer um rompimento. Onde é seguro de ficar, onde não é, onde é um ponto de encontro. Né? E eles fazem ali pontos de encontro. Porque o que aconteceu lá em Mariana Subprimadinho? Ninguém sabia de nada. Não sabia para onde correr. Tem vídeos lá das caminhonetes indo e a água descendo, material descendo. Você não sabe para onde você vai. Agora, com esses estudos, você tem as rotas de fuga. Você sabe para onde você não pode ir. Né? E para onde você tem que ir no caso de um rompimento. Tem as sirenes, né? A Itapira tem. Itapira é uma que é bem sinalizada também. Ali chegando ali em Itapira, para todo lado tem sinalização. Né? Aqui em Araxá vai ser mais ali próximo do Barreiro. Porque lá pega, se tiver um rompimento. Aí a gente faz o cálculo até de quanto tempo demoraria para o material chegar lá. Para treinar a população para fazer essa rota deles de fuga em menos tempo, para que dê tempo da população ir. Aí tem a sirene, tem tudo. A gente vai ver isso mais detalhadamente, não sei se é na segunda ou na terceira aula, onde a gente fala do PAI, que é o plano de atendimento à emergência de barragens, que é o PAI de barragens. Aí a gente vai falar sobre ele. Aí nele vem tudo isso daí. E isso daí também é utilizado para ver ali a classificação dessa barragem. Qual que é a classificação? Além disso, a gente tem inspeções periódicas para detectar qualquer tipo de movimento, deterioração, para evitar emergências. E se tiver emergência, saber como agir. Né? Outro exemplo, né, a Mosaic, ela instalou câmeras que ficam o tempo todo filmando ali, né, a barragem, para ver qualquer tipo de movimentação, seja ela bem pequenininha. Né? Eles têm uma central de monitoramento de barragem, onde monitora todas as barragens da Mosaic. E se ela tiver qualquer ali movimentaçãozinha, eles vão ver na câmera, né? Eles vão medindo ali na câmera também, para ver, ó, hoje está tanto, né? Amanhã continua tanto, para que se tiver alguma movimentação, eles já começarem com a ação corretiva ou estudos para ver se aquela movimentação vai ser prejudicial ou não para essa barragem. Né? Lembram do terremoto que aconteceu aqui em Araxá? Né? Quem estava em Araxá e teve um terremoto, finalzinho agora do ano. Aí a primeira coisa que o pessoal correu atrás foi das mineradoras para ver como é que estavam as barragens. E como teve movimentação de terra, pode movimentar a terra da barragem, pode movimentar a barragem e abalar a estrutura. Então a primeira coisa que o pessoal fez foi ligar na CBMM, ligar na Mosaic para ver como é que estavam as barragens. E as mineradoras, né, algumas deram uma paradinha na operação, deram uma segurada na operação ali. Por quê? Porque precisava verificar como é que estava a estabilidade dessa barragem para liberar a atividade lá dentro. Né? Foi à noite, foi por volta de 10 horas da noite, né? Então não teria detonação, né? Nem está tendo detonação aqui, mas não teria tanta operação quanto é durante o dia. Mas mesmo assim eles deram uma segurada ali para primeiro verificar se as barragens estavam estáveis, aí depois que liberou o pessoal para trabalhar. Aí teve muita gente falando, vai acontecer alguma coisa, que a mineradora parou. Eles estão sabendo de algo que a população não está sabendo, mas não é, gente, é por isso. É que como teve uma movimentação de terra, tem que verificar, teve um tremor de terra, tinha que verificar a estabilidade. E os mais atingidos é quem está próximo. Primeiros que são atingidos num acidente desse é quem está dentro da mineradora. Então, por isso que eles pediram para esperar um pouquinho, para primeiro fazer uma ronda, verificar como é que estava, para depois liberar a atividade no local. Não sei se vocês ficaram sabendo, mas foi, o pessoal, né, saiu no jornal e tudo, aí as mineradoras soltaram notas que as barragens estavam estáveis, que o tremor foi muito rápido. Eu acho que ele não chegou a ser 5 segundos. Então, não abalou as estruturas das barragens da nossa região. Graças a Deus. Porque se a gente for avaliar também tremores de pequenas magnitudes, a gente tem todo dia, né? Porque as placas se movimentam toda hora, né? E por isso que é a importância também do monitoramento ser assim, 24 horas, Sim, porque sim. vai ali, daqui, dali, na hora que vê, já tem uma ruptura ali, da onde que veio?
né? Por isso é importante também. Importante também. Quando eu fiz, acho que foi geomorfologia, se eu não me engano, na faculdade. Tinha um professor, ele falava muito disso, essa questão de pequenos abalos a gente não sente, tudo mais, a movimentação o tempo todo que, né, pode desencadear alguma coisa em qualquer parte do mundo. Sim, sim. Até na casa da gente, às vezes você vê, tem uma rachadura na parede. Foi movimentação. Movimentação de solo, às vezes pode ser outras coisas, mas a maioria das vezes é Sim. movimentação. Né? Uhum. Igual eu falo, não cai de uma vez, ele te avisa que vai cair. Exatamente. Né? A não ser que seja um deslizamento, né? Algo assim, né? Extraordinário, mas não tem ideia de cair de uma vez. A rachadura começa ali, aí o pessoal mede, né? Vê como é que ela tá. Aí depois passa alguns dias, vê se abriu essa rachadura, se ela movimentou, para ver como é que tá a movimentação. Né? Tanto que quando uma casa tem rachadura, né, o correto é o pessoal sair, né, chamar o engenheiro para poder verificar a estabilidade. Porque se tem rachadura na parede, o indício é que teve movimentação. Aí tem que descobrir qual que é o motivo dessa movimentação. Se foi a movimentação do alicerce, se foi o solo que desceu, ou se foi algo na parede mesmo. Às vezes pode ser até dilatação da parede. Aí vai ver se essa rachadura é só no reboco, se é uma rachadura mais profunda. Pela participação, Jaque. A Jaque falou, né, as nossas placas estão movimentando o tempo inteiro, mesmo que nós estejamos no meio de uma placa, né, que quando aconteceu o terremoto, a minha esposa estava comigo, ela virou para mim e falou, você é terremoto. Né? Eu, como engenheiro de Minas, a primeira coisa que eu falei para ela em Araxá, não tem terremoto, você está no meio de uma placa. Meu esposo também falou a mesma coisa, terremoto assim, não, nós estamos no meio da placa, não tem não. Pode ser uma fissura, alguma coisa assim, deve ter tido algum tremor lá no Círculo de Fogo do Pacífico, lá nos Andes, alguma coisa de uma magnitude maior veio aqui, mas nós estamos no meio da placa. E foi considerado terremoto. Né? Viram que o epicentro estava próximo da gente, por isso. Então, assim, é algo assim, gente, é difícil explicar, tá? Porque a gente está no meio de uma placa. Geologicamente falando, não era para acontecer. Dessa forma que aconteceu, não. A gente pode ter movimentação de terra por causa de acomodação de rocha, né? Igual a Jaque falou, às vezes, né, reflexo de alguma movimentação maior em outro local, né? Mas foi algo muito estranho esse terremoto aqui. Foi. Eu fui olhar, parece que ele ficou bem, igual você falou, no epicentro, mas parece que tinha uma fissura, né? Bem aonde que passou, que é aonde chegou a ter esse abalo sísmico aqui. Sim. Mas veio lá do Pacífico, alguma coisa assim, né? Não, e geólogo brigando até hoje. Se é até hoje, exatamente. Tem uns quase matando uns aos outros aí, porque não tem, outros falam que tem. Teve, ué. Não tem, assim, pelo que eu estudei, não era para ter mesmo, mas teve, ué. A gente tem que pensar assim, não existe verdade absoluta. Exatamente. Né? O que a gente sabe hoje, a gente aprendeu por observação. Até hoje, o que se tinha aí como lei é que no meio de uma placa não tinha terremoto. E a gente teve. Né? Então, cenas para os próximos episódios aí, vamos ver. Meu irmão falou isso comigo. Meu irmão tá assim, você é uma geógrafa que não tá valendo de nada, você não tá nem sabendo o que você estuda. Eu assim, uai, mas não tô entendendo, não. Não, pois é, né? A primeira coisa que eu falei para minha esposa foi, não, você tá doida? Terremoto, é trovão, é alguma coisa. E era verdade. Continuando, então, pessoal, é fundamental que as barragens sejam instrumentadas de acordo com o seu porte e risco. Então, quanto maior uma barragem, né, mais instrumentação eu vou ter ali. O que é essa instrumentação? Né? Eu vou ter sensores nessas barragens, sensores de movimentação, eu vou ter ali as câmeras o tempo inteiro, eu vou ter medições, né? Eu vou ter ali iluminação, eu vou ter sirene, tudo isso daí faz parte da instrumentação. Então, vai ser de acordo com o porte dela, que é o tamanho e o risco associado. Né? Quanto maior o risco que essa barragem oferece para a população, mais vigiada ela vai ser, mais instrumentada ela vai ser. E a questão também dos dados. Quanto maior o porte e mais risco ela tiver, mais controle ela vai ter. Então, o período entre um monitoramento e outro vai ser menor,
para barragens maiores. Barragens menorzinhas, né, pode ser ali, né, eu vou falar que na barragem menor é uma vez por mês. Na barragem maior vai ser de 15 em 15 dias. Essa periodicidade não é padrão, é de acordo com o porte da barragem e o risco dela, certo? As barragens devem passar por reavaliação periódica das suas condições, né? Hoje ela é risco 1, amanhã ela pode virar risco 2, risco 3, porque ela vai conversar com tudo que está ao redor, né? Ou seja, ela vai sofrer com o ambiente externo ao redor, né? Hoje ela está beleza, mas está chovendo, o que deveria chover em um ano, choveu em um dia. Então, opa! Então, nesse local, essa barragem, ela aumentou o risco dela. Por mais que antes ela era um risco baixo, agora ela está com um risco mais alto, mesmo que seja temporário. Tá, gente? Pode acontecer isso daí. É por isso que a gente faz reavaliações periódicas. Né? Porque hoje ela está de boa, amanhã ela pode oferecer mais risco. Então, eu vou ter que fazer um controle maior para verificar ali, por exemplo, as consequências da ruptura. Recomendação de reparo ou manutenção devem ser implementadas prontamente com todas as ações registradas, que é o que aconteceu, que não aconteceu, no caso, né, nas de Mariana e Brumadinho. Sabia que ela estava com problema, só que ficaram adiando ali a manutenção e o reparo. Aí danou a chover, aí ela não aguentou e desceu. Para economizar dinheiro, acabou que manda as pessoas. Até hoje, se tem gente que às vezes fala que está desaparecida, até hoje vai achar. Não vai achar. Lá no meio do, né, do lamaçal que virou aquilo ali. Né? E assim, a questão ambiental vai demorar séculos para a natureza conseguir chegar próximo do que era antes da barragem romper. Que igual não vai ser. Que ali morreu planta, morreu animal, contaminou lençol freático, contaminou rio. Lá, nem a água que o pessoal bebe lá hoje é de lá, eles têm que beber água mineral. E até os rios, né, os leitos dos rios e o lençol freático foi contaminado com esse rejeito. Apesar de ser um rejeito não muito perigoso, porque é minério de ferro, o meu rejeito ele vai ser sílica, principalmente, mas contaminou as águas dos rios. Até a água que o pessoal bebe lá próximo hoje é água mineral. Não é de lá, não é coletada de lá, porque a água ainda está turva. Ainda tem rejeito na água até hoje. E já tem um tempo isso daí, já tem vários anos. E até hoje o pessoal ainda não pode beber a água de lá. Ainda não foi liberado o pessoal beber a água de lá, porque ainda tem contaminação. A UFMG está fazendo uma pesquisa lá na região do Rio Doce. Né? Eles estão coletando Nossa, de amostras água? do solo, não, do solo mesmo, porque algumas plantas conseguiram, né, Nascer. sobreviver ali e reflorescer novamente, renascer, mesmo com o rejeito que teve ali. Aí está fazendo o estudo dessas plantas, quais que são, catalogando, né, que algumas conseguiram, vamos dizer assim, viver, né, mesmo com é igual um caso de Chernobyl. Alguns animais lá, igual os lobos lá, eles conseguiram, tipo, vencer o câncer. O câncer já não estava mais tendo nos lobos lá. Eles criaram uma resistência Isso, exatamente, essa palavra, uma à resistência. radioatividade. Uhum, isso. Isso aí vai dar pano para manga, né, velho? Digamos, vai dar, é muito estudo, vai ter que estudar muita coisa. Verdade. Parar, né? A natureza ela vai continuar. Então a gente vai ver o Uhum, que sobrevive, o que não sobrevive. Né? O que consegue, o que não consegue. uhum. Continuando, pessoal, as equipes de operação e manutenção das barragens tem que ter um treinamento específico para isso, tá? E tem que ter um plano de emergência, que a gente vai estudar esse plano de emergência separadamente. Tá? Porque ele tem alguns tópicos ali essenciais, a gente vai ver separadamente. Então, eu vou pular esse parágrafo por causa disso. As barragens devem ser providas de um plano de emergência, a gente falou. Né? Eu vou pular esse slide, porque, como eu falei para vocês, a gente vai ter uma aula específica de PAE, ou PAI, que é o Plano de Atendimento à Emergência,
né, das barragens. Generalidades. Uma barragem vai ser considerada segura quando ela satisfazer as exigências necessárias para que se evite os acidentes e incidentes. Então, para eu saber se ela está satisfazendo essas exigências ou não, vai ser através do meu monitoramento, vai ser através das minhas inspeções. Eu faço as inspeções para garantir que ela está segura, que ela não vai causar acidentes e não vai, né, gerar ali danos estruturais, econômicos, ambientais e sociais. Essas barragens que já existem, elas serão reavaliadas, né? Está aumentando ali a questão do monitoramento. Para elas é um pouco mais difícil, tá, gente? Porque ela já está ali. Então não dá para fazer muita coisa, né? Eu posso monitorar. Agora, as barragens novas, elas já vão ter ali exigências maiores nos seus aspectos construtivos. Igual o local. O local, agora, para construir uma barragem, você tem que fazer um estudo enorme, uma documentação enorme para mandar, porque não é qualquer local mais que o governo libera para você construir uma barragem. Igual aquela lá que arrebentou. Ela ficava num local, quem olha, a gente olhando atualmente, fala, mas como é que construiu uma barragem num lugar desse? Em cima do morro, com um vilarejo embaixo. Hoje em dia não libera mais. Então, hoje em dia, as novas barragens, se tiver esse tipo de característica ali, ela não é liberada para ser construída. Agora, as que já existem, aí vai ser medida de controle. O que já está ali, eu não consigo mudar. Então, eu vou ter que colocar medidas para diminuir risco, para diminuir dano. Agora, as novas, gente, né, tá bem mais difícil. Aí a gente volta naquela questão do alteamento. Por que eu faço alteamento de barragem? Já era difícil conseguir, né, liberação para construir uma barragem, fora a questão econômica. Agora ficou pior. Pior, que eu digo assim, ficou mais difícil. Porque agora eu tenho mais limitações legais para construir uma barragem. A CBMM, quando foi fazer a B9, né, quando começou ali com os estudos, eles começaram vários anos antes e teve muito problema com o pessoal da região ali, né, tiveram alguns problemas quando eles estavam estudando o local para fazer essa barragem, porque altera muita coisa, né? Ali não é questão só de segurança, ali a gente tem questão ambiental, porque pela extensão que ela vai pegar, que a barragem vai pegar, a gente vai ter muita perda, perda vegetal e muita perda animal. Então, a CBMM vai arcar com isso, entre aspas. Como assim? Ela vai ter que reflorestar uma área gigante ali para poder fazer essa barragem. Ela vai ter que fazer uma coleta dos animais ali e levar para outro lugar. Aí tem uma série ali de processos que ela vai ter que fazer, né? Para que ela se comprometeu em fazer para a liberação da construção dessa barragem, porque senão não liberar, certo? Pessoal, já está no nosso horário, eu não sei se vocês têm aula depois, então a gente vai ter que encerrar por aqui. A gente parou nesse slide de generalidades, na próxima aula eu continuo da onde a gente parou. Tá tranquilo? Vocês têm alguma dúvida? Certinho, Elton? Não, tranquilo. Pedro, obrigado, Jaque. Obrigado, meninos. Então, a gente fica por aqui. Semana que vem tem aula comigo de novo. Eu não lembro de quê, mas eu sei que tem aula semana que vem. Então, a gente se vê semana que vem. Né? Bom ano para vocês. Né? Um feliz 2026. E a gente segue junto aí. Esse ano, mais esse ano, né? Estudando um pouquinho sobre mineração. Muito obrigado e boa noite. Qualquer Boa dúvida noite, pessoal. pode mandar para a tutora ou para mim. Até mais. Eu vou Até mandar o mais. slide. Vou mandar o slide também para que a tutora coloque no portal de vocês. Até mais, boa noite. Até, boa noite. Feliz 2026.